nessa fase. Isso, exatamente. Porque, tipo, quando um paciente diagnosticado com esquizofrenia relata ouvir uma voz, sei lá, dizendo que ele é inútil ou que está sendo perseguido, o córtex auditivo do cérebro dessa pessoa se ilumina nas imagens. Acende como uma árvore de Natal. Pois é. E se ilumina exatamente da mesma forma que se iluminaria se uma pessoa real estivesse gritando dentro da sala com ela. Nossa, é uma evidência física inegável, né? Com certeza. Então, quer dizer, para o cérebro, as alucinações não são frutos da imaginação. Elas são uma realidade acústica absoluta. Perfeito. E hoje a nossa investigação minuciosa vai mergulhar justamente nisso. A gente reuniu 50 anos de dados empíricos, de 1975 até 2025, para entender o que acontece quando o nosso próprio hardware biológico nos trai, sabe? Quando ele altera a nossa percepção da realidade. E é fascinante, porque essa constatação visual do córtex auditivo que você mencionou, ela simplesmente mudou o paradigma da psiquiatria moderna. Totalmente. Porque por muito tempo a galera achava que era outra coisa, né? Sim, durante séculos, a sociedade tratou os transtornos mentais graves como falhas de caráter, ou a falta de resiliência, frescura, ou até mesmo questões místicas. É triste pensar que era assim. Eu fico chocada com isso. O estigma era gigante. Mas analisar esse arco de meio século de pesquisas nos permite ver a consolidação de uma tese irrefutável. Condições como a esquizofrenia e a depressão são falhas sistêmicas, físicas e mensuráveis, tanto na estrutura quanto na química do cérebro. Tá. E só para deixar claro para quem está ouvindo, o compêndio que a gente está dissecando hoje traz o trabalho de neurocientistas e psiquiatras pioneiros, gente que realmente mapeou essas falhas, tudo alinhado aos critérios globais mais rigorosos, como o DSM-5. Isso mesmo. A ciência provou que ninguém escolhe entrar em crise. É biologia pura. Certo, então vamos desempacotar isso. A grande questão que sempre surge quando a gente olha para a neurobiologia é a mecânica da coisa. A engenharia por trás do cérebro. Exato. Tipo, se a gente imaginar o cérebro como uma mesa de som gigantesca de um estúdio com bilhões de conexões e botões deslizantes, me parece que um simples esbarrão num desses botões poderia causar um desastre. Uma analogia excelente, aliás. Obrigada. Porque esses botões seriam os nossos neurotransmissores, né? E se um for empurrado além do limite, uma sinfonia perfeitamente harmoniosa vira um ruído caótico na mesma hora. É bem por aí. E olhando para o material, o que os dados das últimas décadas nos dizem sobre quais botões estão sendo empurrados? A teoria inicial, lá em 1975, que rendeu até o Prêmio Nobel no ano 2000, focava quase exclusivamente no botão da dopamina. A famosa teoria dopaminérgica. Essa mesma. Descobriu-se que, na esquizofrenia, vias específicas do cérebro, tipo a via mesolímbica, estavam completamente inundadas por dopamina. Inundadas, tipo, o volume da mesa de som estava no máximo? Exatamente no máximo. E isso gera o que chamamos na clínica de sintomas positivos. Que seriam os delírios e as alucinações auditivas que a gente falou no começo. Delírios, alucinações, paranoia. Naquela época, a galera acreditava que bastava abaixar esse controle deslizante com remédios para resolver o problema inteiro. Mas peraí, se fosse só uma questão de excesso de dopamina, tipo, um único comprimido que bloqueasse esse neurotransmissor desligaria a doença instantaneamente? O indivíduo estaria curado no dia seguinte. Mas não é assim que funciona. Pois é, a gente sabe que a realidade clínica está muito longe de ser tão simples. O cérebro não é só uma sopa de substâncias químicas. Ele tem uma fiação física, não tem? Tem. E a neuroimagem do início dos anos 2000 provou justamente isso. O que é fascinante aqui é que a falha não está apenas no volume dos neurotransmissores, mas na conectividade física entre os diferentes departamentos do cérebro. Como se os cabos estivessem com um mau contato. Isso. O córtex pré-frontal, por exemplo, ele é a região responsável pelo raciocínio lógico, por organizar os nossos pensamentos e suprimir impulsos que não são adequados. O nosso freio moral e lógico, basicamente. O gerente da empresa. E aí esse gerente começa a apresentar falhas de comunicação com o hipocampo, que é o nosso centro de processamento de memória e de contexto. Nossa, então o cérebro perde totalmente a capacidade de contextualizar os estímulos que recebe? Perde completamente. Pensa o seguinte, uma sombra inofensiva na parede deixa de ser processada como, é só uma falta de luz.
Ela passa a ser interpretada como uma ameaça iminente. Porque o departamento que deveria checar a lógica daquela imagem, o córtex pré-frontal, está incomunicável. Exato, o gerente está fora do ar. Tem um ponto nesse material que me chamou muita atenção, porque ele parece pular da neurologia pura para o resto do corpo, lá pelos anos de 2015 e 2020. Ah, a parte da microbiota. Isso. Os documentos começam a falar sobre imunologia, microbioma e o tal do eixo cérebro-intestino. Virou um termo bem popular. Sim, a gente vê essa expressão eixo cérebro-intestino sendo jogada de um lado para o outro na internet o tempo todo. Virou quase uma palavra da moda. Mas como exatamente o estômago de alguém tem o poder de ditar a percepção de realidade? Qual é a mecânica real por trás disso? Bom, a melhor forma de visualizar o microbioma intestinal em relação ao cérebro é pensar nele como a principal cadeia de suprimentos de uma fábrica de alta tecnologia. Tá, uma cadeia de suprimentos. Isso. O nosso intestino abriga trilhões de bactérias, que são responsáveis por sintetizar a matéria-prima, os precursores dos nossos neurotransmissores. Cerca de 90% da serotonina do corpo, por exemplo, é produzida lá embaixo. 90%? Caramba, é quase tudo. É muito. Então, quando ocorre uma desbiose, que é um desequilíbrio profundo, e uma inflamação crônica no intestino, essas bactérias param de produzir a matéria-prima adequada. E começam a produzir o quê? Elas começam a liberar citocinas inflamatórias. E essas citocinas viajam pela corrente sanguínea, atravessam a barreira hematoencefálica e causam uma neuroinflamação de baixo grau bem no cérebro. Meu Deus, então o cérebro fica literalmente sob ataque do próprio sistema imunológico? Exatamente. E sob ataque, ele começa a falhar na transmissão dos sinais. A cadeia de suprimentos foi cortada e a fábrica entra em colapso. Que loucura! E se essa inflamação microscópica tem o poder de cortar a cadeia de suprimentos e desregular vias complexas de dopamina, o impacto na saída final desse sistema deve ser avassalador. É o que molda o comportamento humano na crise. E lendo os critérios clínicos mais recentes, a gente vê que a esquizofrenia exige semanas de delírios, um discurso altamente desorganizado e até comportamento catatônico, né? Sim, os critérios são bem estritos. E aqui eu quero fazer um parênteses bem pontual. A gente precisa lembrar que, ao contrário daquele clichê exaustivo da cultura pop, as pessoas costumam confundir isso com múltiplas personalidades. Um clássico erro. É importante deixar claro que a esquizofrenia não é o transtorno dissociativo de identidade, o famoso TDI. Não é uma fratura da identidade da pessoa, mas sim uma fratura profunda no processamento da própria realidade. Com certeza. E essa distinção não é só semântica, viu? Ela é estrutural. No transtorno dissociativo de identidade, existem de fato estados de personalidade distintos. Várias identidades, digamos assim. Isso. Na esquizofrenia, não. A identidade permanece a mesma. É a pessoa ali. Mas os dados brutos que entram pelos sentidos chegam corrompidos. Entendi. E tem mais. Há uma camada ainda mais prejudicial do que os delírios, que são os sintomas negativos. Os negativos? Como assim? Pesquisas de longo prazo evidenciaram que o verdadeiro fator de incapacitação social na esquizofrenia, muitas vezes, não é ouvir vozes. É o que a gente chama na clínica de embotamento afetivo. Embotamento? A pessoa fica, tipo, apática? Extremamente apática. É a perda da motivação, a redução drástica na expressão emocional. A pessoa pode passar dias inteiros olhando para uma parede, incapaz de iniciar qualquer atividade voluntária. Como se a via de recompensa do cérebro, aquela que faz a gente querer levantar da cama e interagir, estivesse severamente comprometida. E está fisicamente comprometida. Isso nos traz de volta aquelas pesquisas iniciais sobre as alucinações auditivas. Porque quando os estudos começaram a investigar a experiência qualitativa dos pacientes, tipo, o que eles realmente ouviam, os relatos são assustadores. Sim, mostraram um cenário aterrorizante. Essas vozes não são entidades neutras narrando o clima, tipo, vai chover hoje. Longe disso. Os dados revelam que o conteúdo é frequentemente implacável. As vozes acusam as pessoas de crimes imaginários, elas humilham, ameaçam de forma violenta. O tempo todo, sem parar. E se o córtex auditivo processa isso como um som real? O pânico que acompanha essas experiências deve ser, indescritível. O cérebro entra num estado de luta ou fuga perpétuo.
E o que torna essa experiência ainda mais enclausurante é a própria natureza do delírio. Que seria uma crença fixa, né? Exato. Um delírio não é apenas uma ideia estranha, é uma crença inabalável que não cede mesmo quando você apresenta provas físicas irrefutáveis em contrário. Porque o sistema de verificação de erros do cérebro O falhou. freio lógico quebrou. Então, se a voz diz que tem um complô governamental para envenenar a comida da pessoa, o cérebro aceita isso como a verdade absoluta do universo. O medo constante se torna a única emoção possível quando o filtro entre o que é perigoso e o que é inofensivo desaparece. Perfeito. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Existe um termo técnico nos documentos chamado insight. Ah, o insight, sim. O maior desafio clínico. O cérebro em crise é incapaz de dar um passo atrás e perceber que está falhando. Porque a ferramenta para isso está quebrada. Pois é, a pessoa não conclui racionalmente: a minha via mesolímbica está hiperativa. Ela acredita com cada fibra do ser dela que aquilo é real. É exatamente isso. A falta de insight durante o episódio agudo ocorre porque o hardware que a gente usaria para realizar essa autoavaliação crítica, as redes do córtex pré-frontal, está comprometido pela mesma tempestade química que está causando os sintomas. A percepção da realidade foi literalmente sequestrada pelo transtorno. Sequestrada. Mas a tragédia secundária da esquizofrenia se desdobra justamente quando o episódio agudo começa a ceder. O momento da estabilização. Sim. Quando os antipsicóticos modernos começam a fazer efeito, o bloqueio dopaminérgico permite que as áreas lógicas do cérebro voltem a se comunicar. A fumaça da psicose baixa. Baixa. E ao contrário de alguns mitos por aí, a crise raramente é um apagão total de memória. A pessoa não esquece de tudo. Sério? Eu sempre achei que eles não lembrassem de nada. Não. A maior parte das pessoas recorda fragmentos dolorosos ou cenas muito vívidas dos delírios. A percepção da realidade retorna e, junto com ela, vem um rastro de devastação emocional. Eu li isso. Os relatos qualitativos compilados nos estudos são, olha, de partir o coração. Há declarações de pacientes que dizem coisas como: eu não acredito que pensei aquilo. É um peso absurdo. Eu não acredito que eu disse aquelas coisas horríveis para minha família. A montanha de vergonha, o medo paralisante do julgamento, sabe? Do estigma social e a culpa. Tudo isso recai sobre o indivíduo de forma imediata. É um sofrimento profundo e totalmente silencioso, gerado por um cérebro que produziu estímulos excedentes e caóticos. Mas se a esquizofrenia nos mostra o que acontece quando o cérebro cria percepções exageradas e intrusivas, a nossa segunda área de foco revela o extremo oposto. A falta absoluta de estímulo. Exato. O que acontece quando o cérebro impõe um vazio sistêmico? A gente está entrando no território da depressão maior. Sim, e a neurobiologia aqui opera sobre mecanismos drasticamente diferentes. Em vez de uma superprodução de estímulos, temos uma subtração muito profunda da capacidade de processamento emocional e cognitivo. Uma falha para menos. Isso, o diagnóstico de depressão maior exige pelo menos 5 sintomas ocorrendo de forma consistente por semanas, e é obrigatória a presença de humor profundamente deprimido ou a tal da anedonia. Anedonia, que seria a incapacidade patológica de sentir prazer, recompensa ou motivação diante de coisas que antes traziam alegria. Perfeito! Aquela comida favorita perde o gosto, o hobby não tem mais graça. E eu quero muito aprofundar essa mecânica da anedonia. A linguagem que a gente usa no dia a dia falha miseravelmente em descrever isso. A galera costuma banalizar, usar metáforas simples de tristeza. Confundem com uma chuva passageira. Exato, uma chuva que vem depois de um evento ruim e passa. Mas tristeza é uma função humana normal. Quando a gente mergulha nas pesquisas contemporâneas sobre o cérebro deprimido, surgem termos como plasticidade sináptica e o fator neurotrófico derivado do cérebro. O famoso BDNF. Isso mesmo. O que exatamente o BDNF faz e por que a ausência dele transforma a mente num inverno tão rigoroso e hostil? Bom, primeiro a gente precisa entender o conceito de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de formar e reorganizar conexões sinápticas em resposta ao aprendizado ou a uma experiência. A nossa capacidade de adaptação. Isso. E o BDNF é essencialmente a molécula responsável por promover e sustentar esse crescimento das conexões. Na depressão clínica severa, a produção desse BDNF simplesmente despenca. E o que acontece fisicamente? As ramificações dos nossos neurônios começam a atrofiar.
Áreas críticas, particularmente o hipocampo, literalmente perdem volume, Encolhem. encolhem fisicamente. A neuroimagem, ao longo destas décadas, comprova o encolhimento de áreas ligadas à memória e ao afeto. A depressão cria um microambiente neurológico tóxico, onde o cérebro perde a maleabilidade para se adaptar ao estresse. Então, se a gente pudesse visualizar isso, a neuroplasticidade seria como uma equipe de manutenção das estradas de uma grande cidade, onde as estradas são as nossas vias neurais. Gosto dessa imagem, continue. Em um cérebro saudável, os buracos que são causados pelo desgaste diário do trânsito, o estresse, o cansaço do trabalho, eles são recapeados durante a noite por essa equipe do BDNF e o tráfego flui normalmente no dia seguinte. Perfeito. Mas num cérebro com depressão severa, essa equipe de manutenção entra em greve por meses. O estresse diário continua destruindo o asfalto até que as vias neurais fiquem completamente intransitáveis. Nenhum carro passa. Nenhuma informação de prazer ou contexto consegue chegar ao destino. A cidade sofre um apagão logístico. A mecânica é exatamente essa. É um blackout sistêmico. E esse apagão logístico explica a profunda lentidão motora e cognitiva que os pacientes vivenciam. O corpo parece que pesa toneladas, né? Toneladas de chumbo. O raciocínio torna-se turvo, a memória imediata falha muito, e os relatos descritivos ressaltam justamente isso. Não se trata apenas de sentir tristeza, trata-se de sentir a vida perder toda a saturação de cores, os sabores, as texturas. O mundo externo fica distante. Inalcançável, porque as estradas internas que interpretam esse mundo simplesmente entraram em colapso. E essa paralisia se torna letal. Os dados revisados aqui reforçam muito que não estamos falando de uma fase a ser superada com força de vontade, tipo, levanta e vai caminhar. Isso é o pior conselho possível para um cérebro quebrado. Quando o colapso atinge o nível de provocar insônia severa, incapacidade de realizar tarefas básicas, tipo tomar banho, e, criticamente, ideação suicida ativa, o sistema está a um passo da falência total. Sim, o risco de vida é imediato. Precisamos tratar como uma emergência médica. Porque a ideação suicida na depressão não é uma escolha filosófica sobre o valor da vida, certo? De jeito nenhum. É o sintoma final de um órgão doente tentando desesperadamente escapar de uma dor que se tornou intolerável. O cérebro busca um botão de desligar. É de arrepiar. E por isso a intervenção precoce é a métrica mais decisiva para a sobrevivência. Esperar que a pessoa encontre forças por conta própria numa condição que destruiu o próprio maquinário de geração de força é um erro clínico, assim, gravíssimo. É cobrar corrida de alguém com a perna quebrada. Exato. E se a gente colocar a esquizofrenia e a depressão lado a lado agora, para comparar, o paradoxo do insight que a gente mencionou lá na esquizofrenia, ele apresenta uma simetria bem cruel aqui. Uma simetria inversa, digamos assim. Se o paciente esquizofrênico em crise perde a capacidade de perceber que está doente, o paciente depressivo frequentemente tem um insight completamente preservado. Ele sabe que algo está errado. Totalmente. E o problema é que essa hiperlucidez se volta contra ele mesmo. A autocrítica não apenas continua existindo, como se torna extremamente punitiva e exagerada. A pessoa sabe que o cérebro não está funcionando bem, mas ela conclui que a culpa é dela. Ela se enxerga como um fardo irreparável para os outros. Essa hiperlucidez punitiva cria um ciclo de retroalimentação destrutivo e gigantesco. A depressão mente para o indivíduo usando a própria voz racional dele. Nossa, a depressão mente usando a nossa voz racional. Que frase forte. Mas é verdade. O paciente justifica o seu isolamento com argumentos lógicos forjados pela doença. Tipo, eu não vou à festa porque eu só vou estragar a noite de todo mundo. Faz todo sentido para ele. Bom, então, o que tudo isso significa para a medicina? O contraste clínico aqui dita a abordagem farmacológica, né? Sim. Nos transtornos psicóticos, tipo a esquizofrenia, nós usamos antipsicóticos modernos. Eles atuam bloqueando seletivamente os receptores de dopamina, estabilizando as tempestades elétricas para que a percepção de realidade retorne. E na depressão? Na depressão, utilizamos antidepressivos que atuam em neurotransmissores como serotonina e noradrenalina. O objetivo a longo prazo é retomar a produção de BDNF e religar aquela sua equipe de manutenção das estradas neurais. Certo. Mas aqui eu preciso fazer uma provocação importante. Lá vem, pode falar. A gente está passando todo esse tempo estabelecendo, com base em 50 anos de mapeamento, que a depressão e a esquizofrenia são falhas físicas de hardware,
de química no cérebro. Sim, biologia. Acertar um osso quebrado ou uma falha de hardware, simplesmente sentando num sofá e conversando com um profissional. Como a fala consegue afetar um hipocampo que está fisicamente encolhido? Essa é a melhor pergunta de todas. Porque a biologia tem uma propriedade fascinante. Ela é bidirecional. Bidirecional? Da mesma forma que as substâncias químicas moldam o nosso pensamento, o pensamento estruturado também molda a nossa química. Ah, o caminho de volta. Isso. A psicoterapia moderna, particularmente abordagens como a terapia cognitivo-comportamental desenvolvida pelo Aaron Beck, não é só um desabafo passivo, não é só chorar no sofá. É o treinamento ativo da neuroplasticidade direcionada. Como se a conversa fosse uma ferramenta física. Exatamente. Quando um terapeuta guia um paciente na identificação daqueles padrões de pensamento destrutivos e o ajuda a formular respostas mais racionais, essa repetição fortalece fisicamente as conexões do córtex pré-frontal. Então, com o tempo, um córtex pré-frontal mais forte consegue enviar sinais para acalmar as áreas de medo do cérebro. Sim, ele envia sinais inibitórios muito mais eficientes para acalmar a amígdala hiperativa. A psicoterapia, aliada à química dos remédios, literalmente religa o hardware através da experiência. Caramba! A terapia é literalmente fisioterapia para o cérebro. Perfeita definição. E se a gente olhar para a trajetória dos dados, tem um gráfico impressionante lá no compêndio. Ele mostra a evolução dos tratamentos de 1975 a 2025. E a linha da qualidade de vida dos pacientes sobe vertiginosamente ao longo das décadas. Qual é a correlação exata que impulsiona isso? Essa linha ascendente maravilhosa é o resultado da convergência disciplinar. Nos anos 70 e 80, os medicamentos possuíam efeitos colaterais severos. Eles muitas vezes incapacitavam fisicamente o paciente e a terapia não era tão padronizada. As pessoas ficavam grogues o dia todo. Isso. O que a gente presenciou nas últimas 2 décadas foi a criação de drogas sintéticas altamente refinadas que agem em receptores muito específicos, combinadas com protocolos terapêuticos sólidos. A dupla dinâmica, remédio e psicoterapia de precisão. Sim, e quando o diagnóstico precoce impede a toxicidade cerebral a longo prazo, os indivíduos conseguem preservar a sua arquitetura cognitiva. A gente vê pacientes hoje retomando carreiras brilhantes, reconstruindo famílias e mantendo uma vida extraordinária. A medicina tirou esses diagnósticos da era do confinamento, dos manicômios terríveis, e os trouxe para a era da reabilitação e reintegração plenas. Exato, intervenção precoce salva vidas e futuros. Bom, essa consolidação científica nos mostra que transtornos mentais não são sentenças de isolamento eterno. A dor é invisível para quem observa de fora, afinal. Não tem uma mancha na pele ou um osso visivelmente torto, mas ela tem um peso específico, um mecanismo documentado. Vias dopaminérgicas, atrofia de plasticidade, inflamações, tudo ali. Sim, coisas que reescrevem o modo como um indivíduo processa o fato de estar vivo. O sofrimento que essas falhas geram exige de nós uma empatia informada, baseada em biologia e não num julgamento moral superficial. Isso levanta uma questão importante para o futuro. A promessa contida nessas 5 décadas de pesquisa aponta para uma direção que mal começamos a desbravar no limiar de 2025. O que a ciência ainda estuda, né? Isso. Hoje, sabemos que a esquizofrenia tem uma herdabilidade genética de 70% a 80%. Mas a genética é apenas o revólver carregado. São os estressores ambientais, como traumas ou neuroinflamações, que puxam o gatilho. E onde a gente quer chegar com isso? Bom, considerando que os tratamentos hoje começam a focar em abordagens personalizadas, será que, num futuro próximo, teremos a capacidade não apenas de reverter o dano, mas de prever essa predisposição silenciosa? Nossa, desligar os gatilhos antes do primeiro delírio ou da primeira atrofia depressiva. Exatamente. Blindar o cérebro antes do inverno começar. É uma perspectiva que desafia toda a medicina preventiva. Consertar a cadeia de suprimentos antes que a realidade desmorone. Se há algo que este vasto oceano de ciência consolida, é que o nosso hardware interno é tão fascinante quanto frágil. Muito frágil.
E o estudo de como ele falha é, no fim das contas, a nossa melhor tentativa de descobrir os mecanismos profundos do que nos tornam humanos. Que o conhecimento de hoje impulsione quem nos ouve a olhar para isso com curiosidade e humanidade genuína. Continuem buscando entender essas engrenagens ocultas. E até a próxima investigação minuciosa. Não é uma doença, é como o tempo lá fora. Um conjunto de nuvens que o pensamento chora. A mente flutua, perde o chão, perde o cais. O contato com o mundo já não existe mais. É um estado, um momento, uma fase que vem. A psicose é o sintoma que o silêncio tem. Esquizofrenia é o caminho, a psicose é o sinal. Uma é a jornada, outra é o portal. Nem todo delírio vira história sem fim, mas toda esquizofrenia guarda um pouco de mim. Entre o real e o olhar, a gente tenta se encontrar. Vozes que chamam onde não tem ninguém. Alucinação. Pensar de ferro que a lógica não detém. Delírio. Mas se o relógio marcar 6 meses de dor,